Hoje pela manhã, começamos a olhar, fazer um voo panorâmico sobre a carta aos Efésios. Eu falei que em 6 sermões a gente cobriria todos a carta, em vez de ser um estudo que a gente vai verso por verso. É aquela visão panorâmica. A gente já estudou a carta de Efésios assim mais demoradamente, e nós hoje pela manhã vimos os primeiros versos e ao contrário, e agora a gente quer olhar o verso 7 ao 11 agora, continuando o que meditamos de manhã. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, e sabemos, Senhor Pai, que a Tua palavra, Senhor Pai, é a boa semente. Nós sabemos, Senhor Pai, que é um consenso geral, Senhor Pai, de que os pregadores têm que, Senhor Pai, durante bastante tempo, preparar, Senhor Pai, ó Deus, o alimento, Senhor Deus, que vai ser dado ao seu povo. Mas sabemos, Senhor Deus, e às vezes esquecemos disso, que é uma necessidade muito grande de todos nós nos prepararmos para os cultos. Porque, Senhor Pai, o solo precisa estar preparado também, Deus, não apenas a semente. Nós sabemos, Senhor Pai, que de alguma forma o solo precisa estar ainda mais preparado do que a própria semente, Deus, do que o próprio lavrador com sua semente. Se o solo, Senhor Pai, não tiver, Senhor Pai, afofado, adubado, Senhor Deus, então, Senhor Deus, a semeadura não gera colheita. E que desperdício será, Senhor Pai, de boas sementes, se nossos corações, Senhor Pai, não produzirem uma boa colheita para Ti em frutos, ó Deus, em uma vida que manifeste, Senhor Pai, cada vez mais a nossa conformação com Cristo. Então que cada um do seu povo, Senhor Pai, não só seja, ó Deus, ministrado pelo Espírito Santo, mas que cada um de nós entenda, Senhor Pai, que durante toda a semana também temos que nos preparar para esses momentos, Deus. Temos que ir, Senhor Pai, ó Deus, com a Sua palavra, Senhor Pai, ó Deus, preparando o solo dos nossos corações, ó Deus, fazendo todas as coisas, Senhor Pai, para termos um coração enternecido, uma mente, Senhor Pai, sensível à Tua palavra, Senhor Pai, para que, em vez de sermos, Senhor Pai, quando ouvimos a Tua palavra, aquele solo duro, resistente, ó Deus, que não, Senhor Pai, não abraça, Senhor Pai, em si a verdade, e aí, Senhor Deus, como a Tua palavra diz, o pássaro, que é Satanás, logo vem e tira a semente, Senhor Pai, e nós vivemos um ciclo de desperdício de boas sementes, e, Senhor Pai, de sermões, porque eles nunca penetram em nós. Oh Deus, se nós passarmos toda semana, Senhor Pai, apenas agitados com os cuidados da vida, ó Deus, que parecem, Senhor Pai, ser tão inofensivos, trabalhar, estudar, criar nossos filhos, Senhor Pai, cuidarmos do nosso cônjuge, ser cuidado por ele, Senhor Pai, ó Deus, se nós deixarmos todas essas coisas ocuparem, Senhor Pai, de uma maneira, Senhor Pai, não ordenada pelo Evangelho, os nossos corações, então, Deus, essas ansiedades da vida, Senhor Pai, ganhar o pão de cada dia, sufocam completamente, Senhor Deus, a verdade em nossos corações, e o solo dos nossos corações não ficam preparados, Senhor Deus, porque não são trabalhados diariamente, Senhor Pai, e essas coisas ocupam tudo. Se, Senhor Pai, debaixo de uma camada, Senhor Deus, de terra, nós escondermos coisas, Senhor Pai, que formam um terreno duro, mas escondido, Senhor Deus, coisas que nós não queremos admitir, coisas que nós não confessamos, coisas que não são retiradas. Então, Senhor Pai, mesmo quando parece haver, Senhor Pai, alguma frutificação, quando a aflição chega, quando o sol da aflição chega, Senhor Pai, então a verdade finalmente é revelada. Não tínhamos raízes, são as raízes que nos sustentam no dia mau. Ó Deus, se nós não conseguimos lidar com as pequenas contrariedades da vida, se não conseguimos, ó Deus, lidar com os pequenos sofrimentos, com os pequenos atrasos, ó Deus, com os pequenos esbarrões que os outros nos dão, Senhor Pai, como lidaremos com o dia mau? Como Tu disseste a Jeremias, se ele não conseguisse correr, Senhor Pai, ó Deus, num solo normal, como é que ele correria às margens do Jordão? Se ele não conseguisse correr com homens, Senhor Pai, a pé,
então como é que ele correria quando ele tivesse que correr com homens a cavalo? Que nós, Senhor Pai, possamos ter a firmeza, Senhor Pai, cultivada no dia a dia, Senhor Pai, para aqueles dias em que tudo que é difícil, Senhor Pai, se concentra. Encontre em nós homens fortes, Deus, não egos sensíveis, não pessoas com, Senhor Pai, uma sensibilidade à flor da pele, que não pode, Senhor Pai, lidar com as coisas difíceis, ó Deus, com as coisas duras desta vida, às vezes com palavras duras, e qualquer coisa nos tira, Senhor Pai, do estado em que podemos, Senhor Pai, desfrutar de Ti, enquanto estamos firmes, firmados, e que nós possamos realmente, havendo feito tudo, não ficarmos exaustos, mas havendo feito tudo no dia mau, como Tua palavra diz, ficarmos firmes. É assim que nós queremos nos alimentar hoje, Deus, é assim que nós queremos receber a semente da Tua palavra. Isso, Senhor Pai, depende do que fazemos todos os dias com essas dádivas maravilhosas que Tu nos deste, ó Deus, a Tua palavra, Tua comunhão, a oração, a adoração, a ação de graça. Em vez de alimentarmos, Senhor Pai, o que não precisa ser alimentado, Senhor Pai, precisa ser morto em nossas vidas. Que, ó Deus, toda aquela gama de coisas, Senhor Pai, que são, Senhor Pai, as obras da carne, que, Senhor Pai, nós possamos realmente colher uma boa colheita de frutos esta noite e sempre em nossas vidas, em nome de Jesus. Então diz assim, a partir do 7: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da graça de Deus. Com toda a sabedoria e entendimento, Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu beneplácito que Ele propôs em Cristo, para ser posto em prática quando os tempos tiverem alcançado o seu cumprimento, para trazer todas as coisas no céu e na terra juntas, sob uma cabeça, sim, Cristo. Nele também nós fomos escolhidos, eleitos, predestinados segundo o plano ou o propósito daquele que faz tudo segundo o propósito da sua vontade. Então nós começamos hoje pela manhã dar essa visão rápida, panorâmica, por cima, não é, da carta aos Efésios, como fizemos em 4 sermões com Filipenses. Então eu disse que é um livro sobre a igreja e o que a igreja deveria ser. Paulo não está, como em muitas cartas, lutando contra desvios de alguma verdade essencial do Evangelho, como na carta aos Colossenses, aos Gálatas, aos Coríntios. Então ele está falando sobre, de maneira geral, o que a igreja é, o que Deus está fazendo. Então, foi mencionado hoje de manhã que do versículo 13 ao 14, nesse primeiro capítulo, há uma longa frase em grego, talvez a maior frase em qualquer obra literária que já foi escrita, uma coisa incomum, mesmo no grego, né? Na nossa língua, então, é totalmente incomum. As frases costumam ser pequenas, não é? Mas essa frase, ela tem 202 palavras, essa frase do apóstolo Paulo, uma frase só, palavras demais. Isso causa dificuldades e ao mesmo tempo é maravilhoso. Nenhuma tradução em português tenta formar essa frase, nem em inglês e nem em nenhuma outra língua que eu conheça, assim, a não ser no original. Então nós dividimos essa longa frase em frases curtas, essas 202 palavras lá no original. Mas, como todos nós sabemos, a maneira de descobrir o que significa, quando você está com um texto, a maneira de descobrir o que significa uma frase é você encontrar o sujeito da frase e o predicado, senão você não consegue entender uma frase. Não importa o tamanho da frase, você tem que identificar essas duas coisas. Você tem todas as orações modificadoras e as frases preposicionais, mas você tem que encontrar aquele sujeito e o predicado, especialmente
o predicado, e você descobre qual é o objetivo da frase, qual é o objetivo que está sendo comunicado a você. Agora, você percebe a dificuldade, então, não é? Quando você tem uma frase que não é muito grande, descobrir o sujeito e o predicado é mais fácil. Mas se você tem uma frase que está, essa frase é de 202 palavras, qual é o sujeito da frase de 202 palavras? A localização fica um pouco mais difícil. E aqui, então, a nossa língua foi dividida em sentenças, o que torna um pouco mais difícil, porque você está vendo várias frases, mas todas elas só têm um sujeito. E você tem muitos predicados nas 200 e poucas palavras, o que significa que não é tão fácil ler essa frase. Seria difícil ler em português, por isso foi colocada para nós de maneira diferente, e dizer então qual é o ponto principal da frase, o que essa frase inteira quis dizer. É fácil você, uma frase assim, Josemar é feio, ou então Josemar é bonito. Você pega o predicado, você pega o sujeito, você já sabe o que a frase quer dizer, não é muito difícil. Mas se a frase é muito grande, e se ela começa a aparecer vários predicados, e você começa a se falar assim, mas qual é o ponto? Essa frase é enorme, tem 200 e poucas palavras, mas o que ela disse? O que ela está passando? Porque é isso que a gente faz quando olha para um texto. Qual é o ponto principal? Qual é a coisa que ela estava realmente ensinando? Então, me deixe informar o que é esse ponto aqui. Ele vai aparecendo em vários versos, em vários versículos. Como a gente disse na frase original, não tem é uma frase só, mas ele aparece no 9, no 10, no 11, especialmente na segunda metade do verso 10, porque o sujeito dessa frase imensa é Deus. É tudo que Deus está fazendo, é tudo sobre Deus. De maneira, a gente viu várias coisas que ele faz, como ele redime, como ele adota, como ele predestina, mas ele está fazendo todas essas coisas não por elas mesmas, elas não são aquilo que é o principal. Ele está fazendo essas coisas, escolhendo, adotando, predestinando, elegendo, operando todas as bênçãos espirituais, mas ele está fazendo tudo isso para chegar a um propósito específico. E a tragédia de hoje em dia é que, mesmo às vezes, pregadores que dizem amar as grandes doutrinas da salvação, da graça, dizem depois que elas não são essenciais. E é por isso que acaba que o seu sermão, apesar de dizer ser comprometido com a palavra, acaba se centrando no homem. Porque quando Deus vai dizer tudo o que Ele faz e o objetivo que Ele quer, todas essas doutrinas aparecem. Ele escolhe, Ele redime, Ele traz a redenção, Ele predestina. E então é mencionado na segunda metade do verso 10, que tudo na história está acontecendo com esse fim. Tudo que Deus está fazendo está indo nessa única direção, não em 3 direções. Ele não tem 10 propósitos, ele tem um propósito. Portanto, é muito importante. Paulo cercou esse propósito de Deus e mostrou todas as coisas que isso traz, mas como nenhuma dessas coisas é um fim em si mesmo. Portanto, é muito importante. Você vê que como Paulo estruturou tudo é importante. Não há nada nessa gama de coisas, a eleição, a predestinação, toda a sorte de bênçãos, a redenção, a adoção, não há nada que não seja essencial aqui. Então o que realmente nós temos nesses 3 versículos? Temos que existe um plano para a história não está só acontecendo, nenhum dia só aconteceu, tudo tem um objetivo, todas as coisas que Deus faz, absolutamente tudo na história faz parte de um plano, é algo que Deus fez
e está operando segundo o beneplácito da sua vontade. E Jesus é o ponto principal do plano dele. Não sou eu, não é você, não são meus pais, não são teus pais, não é o Brasil. O ponto principal do que Deus está fazendo é Cristo. Qualquer pregação que fuja do plano central de Deus, qualquer plano de pregação que não tenha o alvo, que é o plano de Deus para todas as coisas, está errada no nascedouro, ainda que toque aqui e ali em algumas doutrinas verdadeiras. Não é a dignidade da humanidade, nem dos anjos. Todas essas coisas vão aparecer, mas há um propósito. É isso que Paulo está tentando dizer nessa longa declaração de 202 palavras. Então a gente vai dar uma olhada em 3 coisas apenas. O versículo 9 é que há um plano. O versículo 11 é que tudo está no plano. Não é que algumas coisas, as coisas importantes, as coisas maiores estão no plano. Tudo está no plano. E a segunda metade do versículo 10 é que Jesus é o ponto principal do plano. Então, toda a beleza e poder do Evangelho, eu disse hoje de manhã, e quero que isso fique em nossa mente à medida que a gente vai olhando para Efésios, tem sido perdida porque Satanás, de maneira astuta, ele sempre tem um substituto para as coisas verdadeiras. Então há a verdadeira piedade, a verdadeira virtude que o Evangelho traz, mas o diabo inventou o legalismo, que é uma virtude falsa, mas substitui a verdadeira. Só que se você ficar com o legalismo, você está perdido, porque ele está substituindo exatamente a verdadeira virtude, a verdadeira coisa que Deus opera no homem é substituída pelo legalismo, que é o desempenho do homem. Mas como o legalista parece alguém zeloso, então aquilo não é visto como não é? E aquilo substitui a virtude. E eu estava falando que hoje em dia a gente perdeu o senso de maravilha, como Paulo está aqui usando 202 palavras para falar sobre Cristo. A gente perdeu isso, essa grandeza, porque o humanismo secular substituiu a verdadeira culpa por uma culpa falsa, e grande parte das pessoas, o humanismo secular para elas não é mais simplesmente uma filosofia ou um paradigma que guia todo mundo, todo homem natural. Para elas já é o mar, e elas são como peixes. Não adianta, eu falei, você falar a respeito, tente ensinar um peixe o que é molhado, e ele não é capaz de aprender, porque molhado é o que é normal para ele. Molhado é o seu estado normal. Há pessoas que o humanismo secular fez uma obra tão completa que é como a água para o peixe. Ele não consegue fazer nada sem estar imerso naquilo. Ele não pode sair e olhar aquilo e entender o que aquilo é, porque ele não consegue sair daquilo, como o peixe não pode sair da água para compreender o que é o molhado finalmente. O conceito já não faz mais sentido para as pessoas, como não faria para o peixe. E a verdadeira culpa, eu disse, é muito rara, porque ela é radicalmente centrada em Deus. E as pessoas dizem para nós que nós devemos ter cuidado ao pregarmos e não levar as pessoas a se sentirem culpadas, porque todo mundo já está mergulhado em muita culpa. Mas essa é a falsa culpa que Satanás colocou para substituir a verdadeira culpa. A verdadeira culpa é centrada em Deus, radicalmente centrada em Deus. E é isso que o Evangelho veio fazer. Porque nós só vamos encontrar quem nós somos e vermos se estamos inseridos nesse plano de uma forma bendita, se nós entendermos como nós fomos criados para Deus e como naturalmente somos radicalmente contrários a isso, de tal maneira que tudo que é radicalmente centrado em Deus encontra em nós resistência, não pequena,
no mundo e na igreja. E eu disse que alguém no passado disse: não é difícil levar os homens à salvação, não é difícil. Um grande pregador de séculos atrás: não é difícil, não é nada difícil. Difícil é o homem perceber a miséria que ele está. Difícil é o homem ver o tamanho da sua culpa. Difícil é o homem ver o seu estado desesperador. Difícil é ver o homem, levar o homem a ver que ele está realmente perdido. Eu já disse isso aqui. Há pessoas que, quando descobrem que estão com câncer, ficam desesperadas. Não é assim? Porque para elas, você não precisa convencer elas de que o câncer é terrível. Mas se elas falam com a maior naturalidade, dizendo: essa parte da Bíblia eu não consigo compreender por isso e por aquilo, porque ela olha para as realidades e as doutrinas bíblicas a partir das experiências dela. Eu sinto isso, eu sinto aquilo, meu temperamento é esse, minhas experiências emocionais são essas, como se essas coisas definissem. Tudo isso é subjetivo, está acontecendo dentro de mim, não define a verdade. Se o meu pai foi salvo ou foi para o inferno, isso não muda a verdade. E eu não posso mudar a verdade baseado no que eu sinto, se meu pai está perdido ou salvo. Ou os sentimentos que eu tenho sobre vida, morte, etc. Tudo isso é subjetivo. O que é objetivo é o que Deus falou e revelou na sua palavra. Eu não começo pensando: eu tenho um problema, então como é que eu vou entender a palavra de Deus a partir desse problema que eu tenho? Ou dessas fragilidades? Não, eu olho o que a palavra diz, e aí eu vou olhar para o meu problema aquela luz, e não importa o que eu acho que aquilo faz parte de mim. Se aquilo, a Bíblia diz que é algo que flui da pecaminosidade, então eu vou lidar com aquilo dessa forma. Mas as pessoas que realmente se sentem perdidas verdadeiramente, o Evangelho para elas é uma nova de grande alegria, mas a maioria das pessoas não se sentem assim de verdade, nem no mundo, nem na igreja, de tal maneira que o Evangelho não é quase nada. Se você falasse para ela: eu estou com um remédio aqui para o teu câncer, ela ia ficar maravilhada. Mas eu estou aqui com a verdade de Deus, que é a única coisa que pode lidar com o pecado, o seu caráter. E a pessoa diz: mas eu conheço um outro remedinho, eu conheço o humanismo secular, uma ideia aqui, uma ideia ali, que também pode lidar com o meu problema. É óbvio que essa pessoa não sabe o estado que ela está. O que aquele pregador lá de século atrás está dizendo é o seguinte: se as pessoas soubessem, então elas abraçariam o Evangelho. Não é difícil fazer as pessoas abraçarem o Evangelho. Difícil elas serem levadas a verem que o estado que elas estão verdadeiramente. E na nossa época é pior, porque Satanás trouxe uma falsa culpa, que ocupou uma culpa que é totalmente centrada em nós. Nós sentimos culpa, sentimos autorreprovação, sentimos inadequação, mas tudo baseado na nossa autoimagem e nossa autoestima. Ou seja, é radicalmente centrado em mim mesmo. As minhas culpas, minhas tristezas, minhas crises, minhas depressões, totalmente centrada em mim mesmo. A minha autoimagem não é o que eu esperava, eu vou ficando triste com aquilo. Eu não sou, o meu potencial não está sendo alcançado, minha vida não está sendo valorizada, eu não estou sendo amado, eu não estou sendo isso, eu não estou sendo aquilo, eu não estou sendo aquilo outro. Isso vai criando um monte de culpas em mim, misérias, tristezas. E as pessoas dizem: está vendo, as pessoas já estão muito tristes, elas já estão muito cheias de culpas. É só você dar o Evangelho para elas. Não é. Porque a culpa que ela está sentindo, as misérias são falsas. O diabo deu uma falsa culpa, uma falsa tristeza, que substitui a verdadeira. E é por isso que essas pessoas têm sempre um problema com o Evangelho, e não tem com o humanismo secular, porque toda miséria, e como eu disse, essas coisas doem de verdade, não é? Mas apesar de as pessoas se sentirem-se infelizes, e essas dores serem verdadeiras, é uma dor, nunca é a dor que vai te levar a se deleitar em Cristo, porque é radicalmente centrado em você. E a culpa que o Evangelho, que o Espírito Santo produz naqueles que ele está operando, é uma culpa radicalmente centrada em Deus.
E eu disse que os pregadores da psicologia pop dizem que as pessoas já estão cheias de culpa, que você só precisa de dar a elas coisas positivas, pensamentos positivos, animadores, para se sentirem melhor o tempo todo. Você vê, a armadilha se fecha. Nós começamos a pregar o evangelho centrado no homem, para que ele se sinta melhor nessa desgraça que ele está sentindo, nessas tristezas, nessas depressões, mas todas elas são altamente centradas nele mesmo, na autoimagem dele, na autoestima dele, na formação da sua própria identidade. Não é nada centrado em Deus, radicalmente centrado em Deus, como o verdadeiro arrependimento, é a verdadeira tristeza que leva ao verdadeiro evangelho. Por isso é fundamental a gente sempre estar imerso no evangelho, porque ou você está imerso nisso ou está imerso no humanismo secular, não tem jeito. Há uma grande diferença entre a miséria de uma má autoimagem, e eu disse, mesmo a má autoimagem, quando você se sente muito mal por causa de um pecado recorrente, às vezes, até isso, essa imagem horrível que você sente de você mesmo, ainda é centrada em você. Não há... Você sente, eu sou muito fraco. Eu até usei um pecado assim, específico. Eu me sinto miserável porque eu não consigo vencer o pecado da masturbação. Foi o que eu disse, não foi? Então, mas essa pessoa está se sentindo miserável porque desprezou Deus, porque desonrou Deus, mas porque ela se sente o quê? Fraca, não consegue ser forte nas suas resoluções, não consegue, é sobre ela, ainda é. Aí depois ela vai dizer que o evangelho não está funcionando naquele problema específico. A razão pela qual a mensagem da psicologia secular e do cristianismo, que é a mesma coisa, é superficial, porque a avaliação da culpa, a gente viu, é superficial, não é segundo o evangelho, não é centrado em Deus, não é radicalmente centrado em Deus. As pessoas pensam que você é insensível, porque as pessoas estão sentindo-se culpadas, tristes, mal, e você não está simplesmente dizendo coisas positivas para elas, mas elas estão se sentindo assim, centradas nelas mesmas, por causa da sua autoimagem, da sua autoestima, não é radicalmente centrada em Deus. Portanto, essa não é a tristeza que o Espírito Santo produz, essa não é a miséria que o Espírito Santo faz a gente sentir. Quando Paulo diz miserável homem que sou, ele estava falando sobre essa perspectiva radicalmente centrada em Deus. Não há quem busque a Deus, não há, é totalmente centrado em Deus. Mas quando você diz miserável homem que sou, porque você se sente mal, porque a sua autoimagem está em frangalhos, porque a sua autoestima está em frangalhos, que miserável, eu sou miserável, minha vida é terrível, eu estou arrasado. Você pode dizer miserável homem que sou, mas não está falando a mesma coisa que o apóstolo Paulo. Porque a tua sensação de miserável, ela flui da centralidade em você mesmo. Sua autoimagem, sua autoestima, e não radicalmente centrado em Deus. Como o meu pecado despreza Ele, como o meu medo despreza a palavra dele, diz, eu sou contigo, eu te ajudarei, mas eu desprezo a Ele. O problema é esse. Então, se você pensa que a culpa que nos prepara para receber o evangelho é simplesmente um sentimento ruim por causa da sua autoimagem, da sua autoestima, o diabo te enganou, te deu uma culpa falsa. Você está pensando que o evangelho vai tratar disso, quando na verdade o nome disso é pecado, é orgulho. O evangelho vai tratar disso quando você perceber que isso é um pecado do orgulho agindo em você. Mas enquanto você achar que não é, que essa é a tristeza real que precisa ser curada, quando ela é orgulho, então não há cura para você. Você sequer pode orar pela coisa certa e ver como você é a fonte desse mal, desse pecado. E você acha que essa dor e essa culpa precisa ser acariciado, mas isso é acariciar o nosso ego. E isso, eu disse, emasculou os púlpitos da nossa geração, obscureceu a glória do evangelho e a tragédia da nossa miséria. Quase ninguém é esmagado pela culpa real, ou seja, pela culpa por Deus ser desonrado, por Deus ser desprezado.
ele é esmagado pela culpa por ele, por causa da autoimagem dele e da autoestima dele. E como eu disse que o diabo pega o legalismo e bota no lugar das virtudes, o diabo pega essa falsa culpa e bota no lugar da culpa. Aí a igreja tenta tratar da falsa culpa, e a igreja trata o pecado do orgulho como se fosse algo realmente que é a tristeza que leva o homem ao verdadeiro evangelho. Com isso, há um engano profundo, e tudo que se faz na igreja é inútil. E a pessoa depois pensa, por que o evangelho não funciona? Ela nunca achou que o evangelho era uma boa nova de grande alegria, porque ela nunca teve a verdadeira culpa, nunca foi esmagada, então não pode ver o evangelho como essa nova de grande alegria. Então há essa astúcia de Satanás. Ele imita a verdadeira virtude com o legalismo, ele imita a verdadeira culpa, que é radicalmente centrada em Deus, nos dando uma culpa que é radicalmente centrada em nós mesmos, um senso de miséria, um senso de que eu preciso, essas coisas precisam mudar, eu preciso ser salvo dessa sensação, dessa culpa, de todas essas coisas que me esmagam, mas na verdade tudo que está me esmagando é um problema que eu tenho com a minha autoimagem, minha autoestima. E ele alcançou uma vitória impressionante em atrair a igreja para a batalha contra a imitação da culpa, e não contra a culpa real, o que faz a igreja acabar não pregando o evangelho, mas pegando parte da psicologia pop dos nossos dias. Então a culpa real é muito rara, porque ser centrado em Deus é muito raro. Sentir a sua miséria em relação a Deus é algo raro, tão raro que só o Espírito Santo pode produzir, só o poder dele através do evangelho. Então nós vimos a primeira parte. A segunda parte é que existe um plano para a história, e você vê, ele é radicalmente centrado, e toda essa frase gigante tem um sujeito, que é Cristo, que é Deus agindo com um propósito. Cristo, versículo 9 diz: e ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propôs em Cristo, para se concretizar quando os tempos chegarem ao seu cumprimento. O que significa os tempos chegarem ao seu cumprimento? Significa a história de todas as eras, de todas as épocas. Deus tem um plano que está se desenrolando por todas as eras. Não há nenhuma era fora, não há nenhum dia fora, não há nenhuma hora fora. E eu não vou gastar muito tempo nesse ponto, porque talvez seja óbvio, mas você precisa perceber que isso significa que, por exemplo, Macbeth está errado, não é? Porque Macbeth disse em sua num trecho, né, da peça de Shakespeare, ficou tão famoso, não é? Ele diz: a vida é apenas uma sombra ambulante, um pobre ator que se pavoneia. A vida de todos nós, e passa uma hora no palco e depois não é mais ouvido. Imediatamente ele depois diz o seguinte: é uma história, a nossa vida, contada por um idiota, cheia de som, paixão, né, fúria, mas não tem significado nenhum. E essa é a quinta cena do quinto ato de Macbeth. Se você olha um contexto um pouco mais anterior e depois do que ele está dizendo, fica mais claro. Ele diz assim: ela teria de morrer mais cedo ou mais tarde, morta. Mais tarde haveria um tempo para esta palavra. Amanhã e ainda outra amanhã arrastam-se nessa passada trivial do dia para a noite, da noite para o dia, até a última sílaba do registro dos tempos. E todos os nossos ontens não fizeram mais que iluminar para os tolos o caminho que leva ao pó da morte. Apaga-te, chama breve. A vida, né? A vida não passa, é aí que vem, você vê. A vida não passa de uma sombra que caminha, um pobre ator que se pavoneia e se aflige sobre o palco. Faz isso por uma hora e depois não se escuta mais a sua voz. É uma história contada por um idiota, cheia de som, fúria,
e completamente vazia de significado. Essa é a abordagem da história, não é? Essa é a maneira que a história está sendo descrita. Ou seja, não há um plano. A sua vida é um idiota contando uma história cheia de som, de paixões. Você está brigando o tempo todo, você está em problemas no trabalho, você está em problema em casa, você está em problema na igreja, você está em problema em todo lugar, e você está brigando, e ele está dizendo, tudo isso é som, fúria, e não significa nada. A morte vai engolir tudo isso. Eu gosto de ver esses vídeos. Agora a gente já tem, né, por causa da melhora dos vídeos, e por causa de tanto tempo que já passou, que foi inventada a filmagem. Então você tem essas... Ontem eu estava vendo um vídeo de uns 7 minutos, até salvei, em Londres, em 1901. Ou seja, há mais de 120 anos atrás. E você vê uma rua cheia de pessoas passando, uns estão com maletas, outros estão empurrando um carrinho de fruta, crianças correndo, a vida agitada em Londres, com uma imagem muito boa para você ver o rosto de cada um, quem está sorrindo, porque é óbvio que eles estão percebendo a câmera naqueles dias, uma novidade, e ninguém mais existe. Todas aquelas pessoas, das criancinhas aos mais velhos, todos estão mortos. Shakespeare está dizendo que todo aquele som, aquela fúria, então, acabou. Não significava nada. Eles não existem mais. Não há pessoas que lembrem mais deles. Eu estou olhando ali aquele vídeo, mas são rostos desconhecidos para mim. Não sei a história deles, não sei as paixões, as aflições, as ansiedades, os medos de morrer. O que eu sei é que todos estão mortos. É uma história contada por um idiota, cheio de som e fúria, que não significa nada. Não há um design para a vida daquelas pessoas. Era aleatório. Eles viveram, eles morreram. Acabou. É o que diz Macbeth, né? Mas a Bíblia diz, ele está errado. Shakespeare está errado, não é? Além disso, a Bíblia diria que outra pessoa famosa, mas já no século passado, não é? Bertrand Russell, está errado, não é? Um dos maiores filósofos do último século. Na verdade, ele viveu muito, né? Ele nasceu em 1872 e morreu em 1970, né? Ou seja, ele viveu 98 anos, e ele era um ateu declarado materialista. Ele era um dos papas do humanismo secular, né? Um dos pensadores. E Bertrand Russell, de uma forma muito menos shakespeariana, né? Que é cheia de poesia, encantadora, mas ainda assim bastante, eu diria, dramático. Ele apresenta o ponto de vista científico moderno, básico sobre o universo, o ponto de vista humanista secular, né? Que dirige uma certa ideia da ciência, da antropologia, da sociologia, da psicologia, o humanismo secular. Novamente, há um trecho que ficou muito famoso na sua grande obra, não é? Eu não diria tão famoso quanto o trecho de Macbeth, mas famoso. Junto com ele, Thomas Huxley, por exemplo, no século XIX, ele diz: a doutrina que os seres humanos não podem saber da existência de nada além do simples fenômeno da sua existência é a única realidade que nós temos. Mas Bertrand Russell escreveu uma espécie de manifesto do materialismo, do humanismo secular, não é? E ele usa essas palavras assim, que o homem é o produto de causas que não tinha nenhuma previsão do fim que estava atingindo. Ou seja, não há nenhum propósito para a vida humana, ela existe por acaso. Que sua origem, seu crescimento, suas esperanças e temores, seus amores e suas crenças, nada mais são do que o resultado de colocação acidentais de átomos. Você pode dizer, caramba, eu não acredito no que ele disse, mas muitos crentes acreditam sim.
Ele acha que tudo que está acontecendo com ele depende da bioquímica, etc, etc. De uma coisa aleatória, de como a matéria está agindo. Ele diz então que sua origem, seu crescimento, suas esperanças, seus temores, seus amores, suas crenças, nada mais são do que resultado da colocação acidentais de átomos, que nenhum fogo, heroísmo, intensidade de raciocínio e sentimento pode preservar a vida de um indivíduo além do túmulo dele. Que todos os trabalhos das eras, toda a devoção, toda a inspiração, todo o brilho do gênio humano estão destinados à extinção na vasta morte do sistema solar um dia, e que o templo das realizações do homem deve inevitavelmente ser enterrado por baixo dos escombros do universo todo em ruínas. Todas essas coisas, se não além de disputa, são tão certas que nenhuma filosofia que as rejeita pode ter esperança de permanecer. É por isso que ele dizia que o cristianismo era desprezível e devia desaparecer. Somente dentro do cadafalso dessas verdades, somente sobre o firme alicerce do desespero obstinado, a habitação da alma pode ser construída. Essa é a realidade que você acredita? Não é? Eu garanto que o próprio Russell tinha dificuldade de viver coerentemente com isso, já que ele falava sobre defender a dignidade humana, etc., que não é óbvio, combinava com a filosofia que ele propagava. E mais adiante ele diz assim: agora que sabemos que estamos aqui por acidente, não fomos criados, não há nenhum propósito para a nossa existência, agora que sabemos que tudo que você considera significativo é na verdade apenas a maneira acidental que os teus genes operam na sua constituição, da sua mente, das suas emoções, etc. Acontece que a colocação acidental de átomos se uniu de tal maneira que criou pessoas que gostam de beleza e acham que isso é bom, mas na verdade o que você chama de beleza é apenas um acidente, o que você chama de amor é apenas um acidente, o que você chama de certo é apenas um acidente, o que você chama de feio é apenas um acidente, o que você chama de bonito é apenas um acidente. Parece significativo, parece importante, ele diz, mas não é. E tudo pelo que você está trabalhando, lutando, e de repente até dando a sua vida, tudo que alguém já realizou, relativamente falando, será breve, e eventualmente o universo irá queimar, porque o sistema solar irá queimar. Nada do que você fizer, nada do que alguém já fez será lembrado, então nada do que você fizer fará qualquer diferença no final das contas. Pode fazer diferença por algum tempo, mas no vasto esquema das coisas é totalmente inútil. E ele diz, de agora em diante, agora que nós sabemos que a história não tem plano, que não há projeto, que não há lugar para onde vamos, que não há nenhum sentido na vida, agora que sabemos disso, a única maneira segura de conduzir é abraçar o nosso desespero e viver até o fim, desesperados. Você acha que mentes assim podem realmente trazer o que as pessoas estão buscando tanto no humanismo secular, alguma esperança? Eu acho que Bertrand Russell, pelo menos há uma certa honestidade no que ele está dizendo em relação aos ocidentais médios, não é? Que também não acreditam que há um plano em tudo, que estamos aqui por acidente, que explica o que está acontecendo com ele a partir dos seus genes, a partir das suas experiências, algo totalmente material, não é? Apenas, que realmente não há lugar nenhum para onde a história está indo, e a minha história dentro disso. E ele diz, é ótimo trabalhar pela democracia, pelos direitos humanos, mas entenda, isso é tudo inútil no final. É só a colocação acidente de átomos que está fazendo você achar que isso é importante. Isso não tem a menor importância, não há plano. No final vai dar tudo no mesmo, independente do que aconteça. Há um desespero em nós para termos importância e a nossa vida contar, e a gente passa o tempo todo querendo
criar uma autoimagem, uma autoestima de que nossa vida importa, mas a nossa vida não importa. É só, como Shakespeare disse, um louco contando uma história cheia de paixão e fúria, mas que não significa nada. E ele disse: isso é o que você tem que fazer, não há plano. Significa desespero inabalável. Acorde cada manhã e abrace o desespero. Você não tem como fugir dele. Sua vida não significa nada e você vai morrer. Agora, dá para misturar o Evangelho e isso? O Evangelho, você está vendo isso de Paulo, ele faz tudo de acordo com o propósito da sua vontade. Tudo tem um plano. Aqui está o que diz assim: não existe um plano, não existe ninguém que fez um plano. E tudo é desespero. Agora, você pode pegar o Evangelho e misturar um pouco com essa outra coisa aqui. Você vê o que eles estão dizendo? Você vê o que os papas do humanismo secular dizem? Você vê as bases do pensamento? Como você pode ter a paz que o Evangelho traz e a esperança, e ao mesmo tempo os valores do humanismo secular? Como que as pessoas não querem ter o desespero, se o que elas abraçam é o próprio desespero, não é? Então, absolutamente tudo na história faz parte de um plano. Essa é a segunda coisa. Essa é uma das declarações mais abrangentes. Há muitas maneiras de traduzir o versículo 11, mas ele fala sobre o plano daquele que faz tudo conforme o propósito da sua vontade. Isso aqui é a negação completa de tudo no humanismo secular. Lá está dizendo: não há nenhum plano. São átomos aleatórios que faz você achar que amar alguém é importante. Isso não tem importância nenhuma no final. Então há duas palavras para plano que aparecem ali. A segunda palavra, que é traduzida como propósito, é a palavra boule, que significa um projeto. Estamos sendo informados de tudo aquilo. Lembre-se, Deus tem um plano para cumprir, que abrange todas as eras. Isso significa que algumas partes do que acontece na história fazem parte do plano dele, algumas pessoas pensam, mas outros pontos não, dependem daquilo que a gente faz. Não, diz que tudo o que acontece faz parte do plano de Deus. Nada acontece fora do plano dele. É estar no extremo oposto da filosofia do humanismo secular. Isso imediatamente traz à tona uma questão muito antiga, na qual os seres humanos têm lutado. Eles têm lutado contra isso há pelo menos que a gente tem registro, né? Tanto tempo quanto Édipo, rei de Sófocles, uma história clássica. Édipo, rei, é uma peça famosa, foi escrita em 427 a.C. E Aristóteles, na sua Poética, ele considerou que essa obra é o perfeito exemplo da tragédia grega. Todos nós, mesmo que não tenhamos muito contato com a história clássica, né, a literatura clássica, já ouvimos falar de Édipo, do complexo de Édipo, né? E Édipo Rei, então, é a primeira obra de um conjunto que inclui outras obras assim famosas, né, ligadas a ele: Antígona, Édipo em Colono, e há um monte de filmes, não é? Há um monte de coisas baseadas então nessa grande obra que pelos próprios filósofos clássicos, né, é considerado a obra que é o exemplo perfeito da tragédia grega. Mas a história de Édipo não está só lá, está em tudo quanto é filme que você vê. Você conhece ficção científica, e envolvem viagens no tempo, esses filmes, e você vê que as pessoas tentam mudar a história, mas tudo que elas fazem acaba não mudando. Assim, tipo, o cara teve um parente no Titanic, então ele consegue viajar no tempo, ele vai tentar evitar
que o navio afunde. Ele vai tentar chegar antes, um ano antes, quem sabe, e tentar fazer as coisas para aquilo não acontecer. E a gente já viu um monte de filmes ou seriados como o Túnel do Tempo, que não adianta, tudo que eles fazem, mas acaba contribuindo para acontecer aquilo. E nada que eles fazem consegue mudar a história. Você não pode imaginar nenhuma história fictícia assim, da viagem no tempo sem tocar na mesma questão que Édipo toca. E aqui está a questão: a história pode ser reescrita, ou você vai descobrir que é impossível reescrever a história. Seu esforço para reescrever a história está apenas ajudando a acontecer o que está escrito. Você vai lá e faz um monte de coisas, e aquilo acaba contribuindo para o Titanic afundar, e não para não afundar, porque aquilo era história, ela não consegue ser mudada. É assim, o Túnel do Tempo, o seriado tem essa ideia. Não importa o que faça, a história acaba acontecendo. E tudo que você fez, mesmo que a tua intenção fosse contrariar aquilo, porque você tinha essas informações porque você viajou no tempo, tudo que você faz acaba contribuindo para aquilo acontecer. Você não consegue controlar todas as variáveis, e o que você fez para impedir, você de repente, vou dar um tiro em alguém que fez parte de não sei o que para impedir aquilo, mas não funciona, e acaba o Titanic afunda do mesmo jeito. Em outras palavras, o seu esforço para reescrever a história, o que tem nessas obras, desde de Édipo, é inútil. Você não consegue mudar a história. Na verdade, no início de um filme que acabou ficando mais famoso do que eu imaginava, né? Quem quer ser um milionário? Ele acabou ganhando o Oscar de melhor filme, E toda a ideia é essa. Está escrito, você não consegue mudar a história. Toda a questão, por exemplo, de as coisas estão destinadas, e você não consegue mudar isso. No filme Sinais, com Mel Gibson, é um filme de 2002, por exemplo. No meio do filme há um pequeno monólogo do personagem principal, e ele basicamente diz que existem dois tipos de pessoas no mundo só. Tem gente que pensa que tudo acontece por acaso, que não tem nenhum propósito, e tudo está acontecendo por mero acaso, como a gente vê os grandes pensadores do humanismo secular, como a gente viu. E tem gente que acredita que não existe nenhuma coincidência, que tudo tinha que acontecer, né? E ele diz: só existem essas duas coisas, e nós estamos lutando com isso, e temos lutado contra isso. Aqui estão as duas questões para nós: nós somos livres, ou existe um plano no qual nós não podemos escapar? A resposta da Bíblia é sim, mas de uma maneira totalmente sofisticada, em vez de simplesmente esse drama. A Bíblia tem mais nuances do que qualquer relato específico sobre isso que eu já vi ou li. Então, para mostrar a você o que nós temos voltando e voltando na mente humana, e a diferença para a Bíblia, em geral, o pensamento humano sobre esse assunto é uma das duas coisas: ou a história é totalmente aleatória e o que a gente vai fazendo determina o que vai acontecer, ou então está tudo fixo e o que você faz não importa, não faz diferença o que você faz. Uma coisa ou outra: ou o que a gente faz está determinando a história, ou, como outra coisa determina a história, o que a gente faz não tem importância. A gente podia sumariar assim: existem muitas versões de determinismo, de fatalismo, e são ideias muito influentes. Eles sempre disseram: olha, não existe liberdade real, a liberdade de vontade é uma ilusão, porque nós estamos destinados a algo, e nada que você faz muda isso. Hoje em dia, o determinismo científico, ao contrário do que as pessoas imaginam, não vai na direção do que a maioria das pessoas pensam. Há o determinismo científico que diz que não há nenhum livre-arbítrio, que essa é uma ilusão, que tudo que você faz depende de como a química do seu cérebro está funcionando. Não depende de você, na verdade. O que você chama da sua vontade, dos seus amores, é só química. É só isso. E há um monte de livros
fáceis de achar, best-seller indicados pelo New York Times a respeito disso, sobre os rumos da física, as teorias da física, e está tudo bem ali. Então a autora do livro que está sendo, que eu estava vendo uma resenha esses dias, ela é uma física de Harvard, e ela disse que a ideia de que existe livre-arbítrio é um mito. Você está preso aos seus genes, ela diz. Está preso à química do seu cérebro. Você está preso à história e às causas da história, da tua história. Tudo está fixo dessa maneira. E você acha que está fazendo escolhas, mas na verdade é só a maneira como a química está funcionando em você. Mas se você voltar ao início da história antiga, você vê longe dela e você olha Édipo, rei, de Sófocles. Qual é a história de Édipo, rei? O pai e a mãe dele receberam uma profecia do oráculo de Delfos, de que Édipo, antes dele nascer, se eles tivessem um filho, mas é óbvio que eles não podiam evitar, porque isso já estava escrito, Édipo ia matar o seu pai e ia casar com a sua mãe Jocasta. Essa era a profecia. Então Édipo fez tudo o que pôde para evitar isso, mas tudo que ele fez levou ele a matar seu pai e casar com sua mãe, exatamente como a profecia tinha dito. E os seus pais tentaram fazer tudo para impedir isso, mas tudo que os seus pais fizeram contribuiu apenas para que acontecesse o que ia acontecer. Então ele é um herói da mitologia grega que mata o pai, mas ele é famoso porque ele resolveu o grande enigma da esfinge, que te devorava se você não decifrasse. Ela atacava a cidade grega de Tebas, e ele realmente fez isso. Ele era descendente de reis famosos, seu bisavô, seu avô, seu pai, e ele é esse personagem central da história, que foi escrita por alguém que nasceu em 496 a.C. e morreu em 406 a.C., séculos antes de Cristo, Então, ao nascer, ele é levado ao oráculo de Delfos, e é dito então que ele vai casar com a sua mãe e vai matar o seu pai. E segundo as versões de Ésquilo e Eurípides, isso já tinha sido dito antes dele nascer, tentando evitar que o pai e a mãe sequer tivessem ele, mas eles também não conseguiram evitar. E o pai e a mãe, aterrorizados com aquela profecia de que o filho ia matar o pai e ia casar com a mãe, eles deram ele a um homem, encarregaram um servo para levar Édipo no alto de uma montanha, amarrar bem ele e deixar para os lobos devorarem, porque assim os lobos devorariam ele, bebezinho, e ele então não cresceria, não mataria seu pai, nem casaria com a sua mãe. Mas o servo que levou, e o pai e a mãe não contaram com isso, se apiedou da criança. Ele não podia deixar ela lá amarrada para morrer, devorada por lobos. Então ele, em vez de fazer isso, ele deu para um pastor, um cara lá qualquer, que está tomando conta de ovelha lá no alto da montanha. Pessoal, nunca ninguém vai saber que ele não morreu e vai ficar tudo bem. Mas esse pastor levou a criança para a cidade de Corinto, a mesma Corinto que a gente conhece, E ao chegar lá, Édipo foi recebido e adotado pelo rei Pólibo, que era o rei. E ele foi criado sem contarem para ele essa história. Ele foi criado como se ele fosse realmente filho daquele rei, não adotado, mas filho natural. E ele cresceu como um príncipe em Corinto, acreditando ser um filho legítimo. E ele realmente acaba matando seu pai, sem saber que é seu pai, e casando com a sua mãe, sem saber que ela é sua mãe. Então essa história, essa lenda foi recontada de muitas maneiras e muitas versões. Freud, por exemplo, pegou isso para nomear e dar um precedente mítico ao que ele chamou de complexo de Édipo. Então a ideia que está, e você vê impregnada nessa obra, que Aristóteles diz que é a melhor representante da tragédia grega, é de que não importa o que você faça,
Os pais tentaram fazer de tudo para que a profecia não se cumprisse, mas estava escrito. Eles não podiam impedir. O que eles faziam não fazia diferença. Você está destinado, não importa o que você faça, você está destinado, apesar de todas aquelas escolhas. É o mesmo determinismo científico, séculos antes de Cristo. Está destinado, por um lado, nós temos uma cultura popular, ocidental, moderna, que apesar de beber no humanismo secular, como ela não checa a fonte, ela só fica bebendo os rios, os afluentes, ela pensa de uma maneira diferente dos papas que conduzem a mente dela. A cultura popular ocidental, do talk show, da TV, etc., diz que a sua história é você que constrói, que você está definindo a sua história. Talvez o único filme que eu vejo que reflita esse pensamento superficial ocidental, do ocidental médio, é De Volta para o Futuro. Você vê que, ao contrário de todos os outros filmes, ou então de uma tragédia grega como essa, de que você não consegue mudar a história, o McFly ele consegue mudar a história do pai. O pai dele é um idiota, mas ele consegue voltar atrás e vai mudando como as coisas são no futuro. Não é? Porque aqui o filme já está refletindo essa ideia de que o que você faz é que determina. O futuro também não tem um plano. Lá o futuro não tem um plano por causa do fatalismo. Não é que o fatalismo, quando as pessoas pegam o fato de Deus ter um plano, as pessoas dizem, isso é fatalismo. Mas não é. O fatalismo está dizendo que não há nenhum plano, mas as coisas estão fixas. Está dizendo que o nosso gênesis, os átomos, a química do nosso cérebro está controlando, na verdade, o que acontece, mas isso não está indo em direção nenhuma, porque não há nenhum plano para isso. Isso é só um acidente. Então, o professor Brown, ele diz assim no final, palavras que resumem assim a trilogia, ele diz: seu futuro, McFly, é o que você fizer. Então faça com que seja bom, porque tudo depende só do que você faz, das suas escolhas. Esse é o cerne da compreensão do ocidental médio, não é? O futuro é absolutamente indefinido, e o que você fizer é que vai construir o futuro. É completamente determinado pelas suas escolhas. É o oposto de Édipo, é o oposto de tudo o pensamento que diz que você pode voltar atrás. Tudo que você faz acaba contribuindo para o que você até queria evitar, que era o afundamento do título. Você não consegue mudar a história, é fixo. Se você colocar isso em um ambiente acadêmico, em qualquer lugar, eles diriam que isso é simplesmente porque as pessoas são ingênuas, e elas não conseguem entender a filosofia que dirige a vida delas, que é o humanismo. E elas estão tendo essa coisa meio superficial, meio boba, de achar que você pode ser tudo que você quiser, você que constrói o seu futuro, a história, o que você fizer hoje é que vai determinar a sua história. Eles dizem, pessoas ingênuas, pessoas que não compreendem a realidade. Então elas pensam realmente que as vontades delas e o que elas escolhem vai determinar o futuro. E como o Ocidente é assim, individualista, ele quer queremos negar, que o nosso futuro não está não é determinado por nós mesmos. Nós queremos nos ver como o capitão do nosso futuro, o capitão da nossa vida. Mas é uma bobagem, não é? Imagine se Deus tivesse feito você nascer aqui na América há 600 anos atrás. Você só ia ser um índio no meio da floresta, ou numa cultura maia. Você não sabe nada a respeito de Deus. E é óbvio que a sua vida ia ser igual a de todos que viveram naquela época. Você ia poder achar que você está determinando sua vida, mas a sua vida foi determinada por um monte de coisas que não tem nada a ver com você. Onde você nasceu, onde você cresceu, em que época você nasceu. Você nasceu na América depois que os europeus chegaram, que o cristianismo chegou aqui, ou antes? Você viveu 1000 anos antes de os europeus chegarem aqui. Então você seria como todos aqueles que viveram aqui naqueles 1000 anos antes. Não ia pensar diferente, não ia ser diferente, a sua vida seria aquela.
Eles achavam que, sei lá, era importante conquistar outra tribo, encolher a cabeça delas. Então você também. Nós queremos negar até que ponto somos produtos da nossa cultura. Não é? Você vê que as pessoas tentam negar isso para si mesmas o tempo todo. Ela vai para a faculdade, ela diz, não, eu penso livremente, as minhas escolhas estão determinando a minha vida, mas as escolhas delas são exatamente igual ao que os professores disseram. A ideia dela do que é a sexualidade é o que aquelas pessoas disseram. Ela pensa igual a todo mundo. Não há nada nela que realmente seja único, individual. Ela reproduz. E ela acha que aqueles são seus pensamentos, são a sua maneira de ver a vida. Eu não vejo mais como papai e mamãe, agora eu tenho meu próprio ponto de vista. Só que o próprio ponto de vista dela é o do professor dela, é o dos amigos da faculdade, não é o próprio dela. Se ela achava que antes vivia com o ponto de vista do papai, agora ela vive com o ponto de vista de outra pessoa, ou de outro grupo, ou de outra filosofia. Queremos negar basicamente que as coisas que queremos fazer não são as coisas que você realmente escolheu, que você é produto do seu ambiente, que foi dado a você e não escolhido, e tem uma ilusão disso. E filmes como De Volta para o Futuro estão mostrando essa coisa mais média, menos aprofundada na filosofia que norteia verdadeiramente o humanismo. Então, todos nós, na verdade, não gostaríamos que nossa vida fosse o resultado exatamente de nossas escolhas. Porque quando a gente olha para trás, a gente não gosta das nossas escolhas. E a gente pensa, se isso tivesse realmente determinado minha vida, então, puxa vida. Eu estava vendo alguém dizer que, quando tinha 20 anos, estava totalmente apaixonado por uma menina na faculdade. E ele disse que achava que a vida dele não ia ser nada se ele não ficasse com aquela menina, mas aí deu errado lá e ele não ficou com ela. Mas era tudo que ele achava que seria a vida dele. Só que depois ele casou com outra pessoa, e ele tem uma vida maravilhosa, com filhos, e ele pensa, meu Deus, graças a Deus aquilo deu errado. Graças a Deus eu não fiquei aquela menina que era totalmente apaixonada, porque senão a minha vida que eu tenho hoje não aconteceria. Teria sido um grande erro. Mas você vê, se a vida dele fosse determinada só pelo que ele queria, então tudo que a família dele é hoje não existiria. Ele disse, graças a Deus, porque meus pensamentos quando eu tinha 20 anos estavam totalmente errados. As minhas escolhas levariam a um fim péssimo. Agora, por que eu acho que com 40 anos minhas próprias escolhas me levariam a um fim melhor? Eu só posso dizer, quando eu tiver 60, caramba, graças a Deus as coisas que eu queria fazer com 40 anos não deram certo. Porque se tivessem dado, se tivesse acontecido a minha vida com 60 fosse o resultado do que eu queria com 40, se tivesse dado certo o que eu queria, então seria horrível, não seria nada bom, eu não estaria aqui. Então, quando eu tinha 22, 23 anos, você trabalha muito para conseguir uma determinada coisa. Quando você tem 40, você diz, graças a Deus aquilo não deu certo. Mas na época você achava que aquilo era certo, que aquilo ia determinar uma vida maravilhosa. Você olha para trás e diz, ainda bem que aquilo não deu certo, que as minhas escolhas acabaram dando tudo errado. E esse instante que eu estou vivendo agora não é fruto daquelas escolhas, porque se aquelas escolhas tivessem dado certo, então meu futuro teria sido totalmente... Então você, às vezes, 20 anos depois, vamos falar de nós, a gente até agradece a Deus, Deus, obrigado, porque aquela minha oração não foi ouvida. Obrigado porque tu disseste não, porque tu tivesse dito sim àquele relacionamento que eu queria, então minha vida não seria nada do que é hoje com esse relacionamento maravilhoso que tu me deste, ou do lugar que eu estou agora. Ainda bem que os planos maravilhosos de Paulo com 20 anos não se cumpriram. Imagina se cumprisse, ele nunca teria sido o apóstolo Paulo, não é? Ele teria sido há muito esquecido, ele não teria nenhuma importância para a história. Mas agora tudo que Paulo é porque todos os sonhos que ele teve com 15, com 20, com 25, com 30, deram errado. Tudo que ele achava importante, tudo que ele achava fundamental, tudo que ele achava mais importante, tudo que ele sonhou para a vida dele, não foi o que aconteceu. E se você se sentar e pensar, não é? Você vai dizer, olha, se ainda bem que nem 20% do que eu queria quando eu tinha 20 anos aconteceu,
Então, a possibilidade é enorme de que nem 20% do que eu quero agora seja realmente bom para mim. Então, eu espero que seja uma visão clara para nós. O que eu estou dizendo é que se alguém viesse até você e dissesse: amanhã, tudo que você quiser, todos os teus desejos vão se realizar. Se você tivesse juízo, você ia dizer, você ia ficar desesperado. Porque você vai pensar, se todos os meus desejos com 20 anos tivessem realizado, ia ser uma tragédia. E agora, se todos os meus desejos se realizarem, provavelmente vai ser uma tragédia também. Se você for sábio, você ia ficar na cama o dia inteiro e não ia fazer nada. Se você não entende isso, você não se conhece. Você não sabe como suas ideias e planos são péssimos na maior parte do tempo. Tudo que você achava maravilhoso, você só vê que não era anos depois. Você não é sábio porque sempre pode olhar para o seu passado e perceber, muito do que eu queria, se tivesse acontecido, teria sido ruim. Então, se alguém está me dizendo hoje que tudo que eu quero vai acontecer, provavelmente eu vou estar muito arrependido daqui a um tempo, muito frustrado. Graças a Deus, algo impediu que todos os sonhos, todas as escolhas do Paulo com 20 anos não acontecessem. É só por isso que nós sabemos quem é o apóstolo Paulo. Então aqui você tem duas visões. Uma delas diz, está tudo resolvido, suas escolhas não têm importância, elas não fazem nenhuma diferença. Isso é apenas tira toda esperança. Você vê tudo que Jocasta e o marido fizeram para impedir que Édipo casasse com ela e matasse o pai, não foi só porque tudo está escrito. Não há nenhum plano para isso, isso é fatalismo. Mas também nada pode ser alterado. Não há uma mente querendo chegar a algum plano maravilhoso, mas vai ser o que tem que ser. Qual o propósito? Não é propósito, é o que é. Algo impessoal determinou-se. Não é um plano de uma mente pessoal visando algo maravilhoso. Simplesmente é o que tem que ser. Está escrito nesse sentido. A outra visão é que seu futuro, isso é do ocidental médio, o seu futuro é o que você fizer dele. Então faça tudo certo agora, porque daqui a 20 anos sua vida vai depender do que você está fazendo agora. Portanto, se você não fizer tudo certo com 20 anos, sua vida vai ser uma desgraça. E se você não fizer tudo certo com 22 anos, sua vida vai ser uma desgraça. E se você não fizer tudo certo com 25 anos, a sua vida vai ser uma desgraça. Como você sabe, quando olha para trás, que quase tudo que você sonhava e queria estava errado, a vida é um desespero. Não há esperança também. Qualquer pessoa que seja atenciosa ficaria paralisada com medo se dissesse tudo que você fizer nas próximas 24 horas vai determinar toda a sua vida. Porque você sabe que não é sábio para fazer escolhas durante o ano de 2024 que determinem tudo na sua vida e seja maravilhoso, porque você pode fazer péssimas escolhas nesse ano. Achar que pessoas são maravilhosas que não são, você só vai saber que elas não são daqui a uns anos, daqui a um tempo. E se tudo vai depender daquilo, então você está perdido. Você vai confiar em pessoas que não são confiáveis, você vai se apaixonar por pessoas que não são o que os seus sonhos imaginam, você vai fechar negócios que vão ser destrutivos para você. Ninguém que está abrindo uma empresa hoje está abrindo porque sabe, daqui a 20 anos eu vou estar totalmente falido e desesperado. Não, ele acha que não vai ser, mas quando ele toma a decisão, ele acha que vai ser ótimo, maravilhoso. Mas ele não sabe se aquilo realmente, sozinho, eu defino agora, com o que eu faço agora, tudo que vai ser na minha vida, então se eu sou sábio, eu sei que vai dar errado. É desesperador. E ambos, a Bíblia vem e diz que ambos estão errados. E que ambos, há em ambos algo que você pode dizer que é certo. Nós somos agentes que fazem escolhas. Portanto, os reformadores não tinham nada contra você ser um agente livre. Você não tem livre arbítrio. Você pode ver que Lutero chamou o que a sua obra de escravidão da vontade. Mas você tem livre agência, ou seja, você sempre faz o que você quer.
O problema é que você nunca quer o que é bom. O coração do homem não busca a Deus, não ama a Deus, não deseja a Deus, ele ama o pecado. Ele faz sempre o que ele quer, portanto ele é responsável, porque ele escolhe sempre o pecado. Mas como a vontade dele, a natureza dele é escrava do pecado, ele sempre vai escolher assim. Mas ele, ao mesmo tempo, você pode dizer que ele é um agente livre, entre aspas. Ele não é livre do pecado, mas ele é livre no sentido de que não é o diabo que está obrigando ele a fazer aquilo. Não há nada fora dele que obrigue o homem a amar o pecado. Ele ama o pecado mesmo. Ele é mau. Então, ele é livre, entre aspas, no sentido de que não há nada externo que está obrigando ele a amar o pecado. Não há nada externo que está obrigando a mente dele a ser inimiga de Deus. Tudo que faz ele amar o pecado, a sua mente ser inimiga de Deus, ser centrado em si mesmo, ser egoísta, é ele mesmo. Se tu tirasse o diabo, ele ia continuar sendo assim. Não é os amigos que estão influenciando ele, não é a sociedade, não é nada. Ele tem então livre agência, no sentido de que nada externo está impulsionando ele. Quando alguém diz assim, mas a eleição, então quer dizer que o cara quer ir para o céu e quer ser salvo, mas ele não é porque não tem eleito, isso é ridículo. Se Deus não faz nada, não há quem busque a Deus. Não existe essa... Você não pode fazer uma hipótese absurda e depois pensar que refutou porque você fez uma hipótese absurda. Você não pode dizer que alguém que é inimigo de Deus nas suas entranhas e escolher Deus, e Deus não ia querer ele. Ele nunca escolhe Deus. Se não há eleição, simplesmente todos estão perdidos. Como não há eleição entre os anjos, o que aconteceu? Algum anjo se arrepende? Algum anjo vira centrado em Deus? Nenhum anjo quer ir para o inferno caído, demônio, não é? Mas nenhum deles ama Deus, porque eles não amam. Não é porque alguém obriga eles a não amar a Deus, porque a natureza deles é caída, é inimiga de Deus. É óbvio que eles são extremamente egoístas, portanto eles não querem sofrer. Isso não é uma característica boa. Então, se você perguntar se ele quer ser atormentado, ele não quer. Atormentado por todos os sentimentos devoradores, de culpa, etc. Ele não quer. Nesse sentido, um demônio não quer ir para o inferno, mas ele nunca vai amar Deus, ele não quer amar Deus, e ele é inimigo de Deus, instante após instante. Nada que ele faz, vê nada de bom na santidade. Assim é o homem. Se algum homem vai se salvar, é porque, ao contrário dos anjos, Deus vai intervir. Mas se você vê, se Deus não intervir num ser caído como os anjos, então nenhum deles se arrepende, nenhum deles vai amar a Deus, querer. Então os anjos estão querendo ser salvos, mas Deus está dizendo, não, vocês eu não vou salvar. Nenhum deles está querendo ser salvo no sentido de que, o que é a vida eterna? Conhecer a Deus, se deleitar em Deus, ter prazer em Deus, ver a santidade como a beleza de Deus. Nenhum demônio pode fazer isso, porque isso é contra o que eles são. Mas ninguém está obrigando eles a ser assim. Então você pode dizer que eles têm livre agência, apesar de nunca irem, como ninguém pode, contra a sua próprio ser. Então, nós temos livre agência e há um plano. Então a Bíblia diz que sim, você pode ver que isso, aqui mesmo no livro de Efésios, se você se afastar dos 3 primeiros capítulos, Efésios diz assim, aqui, você está predestinado, você está destinado a crescer em caráter, você foi predestinado a ser a semelhança de Cristo, não é ótimo? Você está destinado, Ele nos predestinou para sermos conforme o seu Filho. Está determinado, é um plano, não é ótimo? Mas você diz que Ele escolheu você para ser santo e irrepreensível. Ele escolhe e predestina. Romanos 8 diz que você está predestinado a ser conforme a imagem do Filho de Deus. Então, se você é cristão, se você foi chamado por Deus, está sendo dito aqui que você está destinado a ser semelhante a Cristo. Nada pode impedir isso. Ainda assim, quando você chega em Efésios 4, 5 e 6, Paulo repetidamente diz, esforce-se com cada fibra do seu ser para ser conformado diariamente
a Cristo. Você vê, como assim? Se eu sou destinado, então eu não preciso fazer nada, eu não faço nada, não é? Que é aquela ideia, se algo está destinado, então o que você faz não importa. Você vê que a Bíblia, ela tem algo muito mais nuances, muito mais profundas, complexas e sofisticadas. Em Filipenses 2, 12 e 13 diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em vós o querer, o desejo e o efetuar. Então você vê, ele diz, porque Deus opera e destinou, o que você faz não importa. Ele diz, não, você opera a sua salvação com temor e tremor, porque Ele faz isso, e o resultado disso é que você faz coisas, e o que você faz é importante, porque aquilo, se não define a história, diz aonde você está nela. E sem isso, você não pode dizer que está naquela parte da história. Se a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus, isso quer dizer que todos os eleitos vão ser santificados. Se você dizer assim, então se eu fui eleito eu não preciso de santificação, você está dizendo uma bobagem. A Bíblia diz que todos os eleitos serão salvos, e que ninguém vai ser salvo sem santificação, o que fica evidente de que todos os eleitos serão santificados. O que eles fazem é importante, a vida que eles levam, a ideia de que porque isso está destinado no plano eterno de Deus, então não importa o que faça. Não importa. Como o homem ou o anjo, que Deus não fará nada para interromper o que ele é, ele ainda está agindo conforme ele quer, e o que ele quer sempre é mal. É óbvio que o que ele faz conta, é óbvio que o que Satanás está fazendo conta, apesar de ele não, nele mesmo, não há nada redentivo. Tudo que ele faz porque quer, ele faz porque odeia Deus. Então, o homem sempre faz o que quer, mas a sua vontade é escravizada. A escravidão está lá dentro, na fonte de todas as coisas que ele quer, mas ele sempre faz o que quer, e o que ele quer é pecar. E a mente dele é inimizade contra Deus. Você diz, bem, espera um minuto, se estou destinado a ser como Cristo, então minhas escolhas não importam, eu estou destinado realmente a ser como Cristo, não importa o que eu faça. Paulo diz, sim, você está destinado, e o que você faz é importante. É isso que ele diz o tempo todo. No Antigo Testamento há lugares onde Deus diz assim, eu vou punir vocês trazendo a Babilônia sobre vocês, e a Babilônia vai ser o meu chicote, a Assíria vai ser o meu chicote, mas eu vou cobrar deles com um julgamento severo pelo que eles vão fazer. Você pensa, como é que isso é possível? Se Deus vai usar eles como um chicote, como é que depois Ele vai punir eles? Porque eles estão fazendo aquilo tão somente impulsionados pela sua própria maldade. Mas você vê, a maldade deles não consegue contrariar o plano de Deus. Eles não estão sendo obrigados a invadir Israel, matar as pessoas, não estão sendo obrigados, eles vivem fazendo isso. A diferença é que o que eles fazem conta, por isso eles são punidos, mas o que eles fazem não consegue contrariar o plano de Deus. Pelo contrário, Deus está usando eles como um chicote para Israel e vai punir eles, porque eles não fizeram aquilo para obedecer a Deus, eles estavam seguindo a sua maldade. Mas a maldade do homem não consegue frustrar o plano de Deus. A maldade do homem pode até chegar ao pico máximo de levar o próprio Deus para a cruz, mas quando ela chega nesse lugar, quando o homem é o mais mal que ele pode, o mais demoníaco que ele pode, ele cumpre o que Deus planejou na eternidade, não frustra Deus. Então ele diz, eu vou me virar e punir vocês através dos babilônios, da Assíria, mas eu vou punir eles pela maldade deles. Isso está em todos os lugares. Em Atos, que é o primeiro sermão da igreja, no primeiro sermão da igreja, ao contrário do que as pessoas dizem, essas doutrinas não são essenciais, as doutrinas que estão lá são exatamente as essenciais. No primeiro sermão da história da igreja, Pedro diz que Deus preordenou a morte de Cristo.
mas vocês mataram eles por mãos de iníquos. Vocês são culpados. O que você fez importa. Vocês mataram o Filho de Deus. Aí você diz: não, mas esse era o plano eterno de Deus. É verdade, é verdade. Mas vocês estavam seguindo só a maldade de vocês. Os fariseus é porque estavam com o orgulho deles, estava com medo de Jesus tomar o lugar deles. Pilatos queria não criar mais problemas, já que ele já estava com um problema com o imperador romano. Cada um tinha a sua própria agenda, impulsionado pelo seu ego, pelo seu egoísmo, pela sua maldade. Cada um estava fazendo suas escolhas, mas no entanto estavam cumprindo a história. Você vê, ao mesmo tempo o que você faz importa, mas ao mesmo tempo vai ser tudo como Deus determinou que seja. Ele faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Mas contrário das duas filosofias que acabam sendo as únicas que o ser humano fica preso, se está determinado não importa, se importa nada está determinado, acontece exatamente o oposto, não é? Jesus tinha que morrer. Todo o plano eterno é baseado nisso. Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. No entanto, você vai ver esse padrão em todo lugar. O que as pessoas fazem importa. Pilatos vai ser julgado eternamente pelo que ele fez. A maldade de matar o próprio Filho de Deus é a maior maldade que esse mundo já viu. Mas no entanto, em que ela frustrou Deus? Em que impediu que o plano dele fosse realizado? Aquilo estava realizando o seu plano. Existem consequências para o que você faz. Existem consequências para o que Judas fez. Ele não estava sendo impulsionado por fora, por nada, mas ele estava frustrando Deus, estava mudando a história. O que eu faço muda a história. O que Judas fez mudou a história. O que Pilatos fez mudou a história. Ao mesmo tempo, Deus usa todas as suas escolhas, todas as nossas escolhas que não são livres, no sentido de eu estar neutro e posso escolher viver em santidade ou não. Eu escolho de acordo com a minha natureza caída. Minha mente é inimiga de Deus. Eu amo o pecado como os demônios. Se Deus não intervém, não é que Deus fica impedindo anjos de se arrepender e serem salvos, é porque nenhum anjo caído se arrepende. Isso é um dom de Deus. E os homens é exatamente a mesma coisa. A eleição não impede ninguém de ser salvo. Ela é a única coisa que salva. Se Deus não faz isso, como os anjos, todos os homens estavam perdidos. Então, de tal maneira, Deus, em seu poder infinito, trabalha em todas essas coisas, que todas essas coisas importam. O que você escolhe, o que você faz, importa. E ainda assim não frustra Deus. Cumpre o que Ele quer, de modo que tudo que é feito por todos os seres humanos em todos os momentos não frustram Deus, mas cada um é responsável pelo que está fazendo. Então, John Grisham Magg, nosso tempo está acabando, né? Um grande teólogo, né? E professor do seminário de Princeton, né? Morreu em 37, morreu em 1800 nasceu em 1800 e pouco, né? Mas é um dos grandes teólogos reformados. E ele disse assim, em Atos 27, Paulo está em um barco com os soldados. Ele está falando exatamente sobre esse assunto, os marinheiros, e eles estão sobre uma terrível tempestade, né? E Paulo, eles estão dias e dias naquela luta contra o mar, contra a morte. E Paulo diz assim: Deus determinou que ninguém vai morrer nessa tempestade, que nós vamos sobreviver. Um anjo de Deus veio para mim e disse: olha, apesar dessa tempestade, de quão ela terrível ela é, mas ninguém vai morrer. Mas os marinheiros lá, em determinado momento, ficaram tão desesperados que tentaram pegar um barco e ir embora, não é? E Paulo disse: se vocês saírem do barco, vocês vão morrer. Agora, você pensa, mas Deus tinha dito que ninguém ia morrer? Como é que se sente sair do barco e a gente vai morrer? Não é? Você vê que Deus determinou que todos iam ficar no barco e ninguém ia morrer. O que Paulo está dizendo é que você vê, o que você faz é importante, mas você não pode frustrar Deus. Se Deus
disse que ninguém iria morrer? Ninguém iria morrer, então ninguém ia sair do barco. E Paulo está dizendo isso para eles. Paulo está dizendo que todos os eleitos serão salvos, mas que sem santificação ninguém verá a Deus. Então o que um homem salvo faz, importa. Ele se santifica, porque isso mostra onde ele está nessa história. E o oposto, se ele dissesse, eu sou eleito, não importa o que eu faço, mostra como ele não está, onde ele acha que está, entre os eleitos de Deus. Então, o que você faz importa, e no entanto, tudo que Deus planejou é o que vai acontecer. Então, é absolutamente certo, Paulo diz que nós viveremos. Vocês não devem sair do barco, ele diz logo depois, para que vivam, fiquem aqui, e eles ficam. Então nós pensamos de uma maneira linear, não há muita sofisticação em como nós pensamos. Então nós pensamos que, como Deus é um Deus que tem um plano eterno, e todas as coisas vão acontecer de acordo com o propósito da sua vontade, o que eu faço não importa. Mas a Bíblia diz, importa. E todo homem um dia vai ver que tudo que ele fez, pensou, importará eternamente para ele. E no entanto, tudo exatamente que Deus planejou acontecerá exatamente como ele planejou. Isso está acontecendo momento após momento. Tudo que você faz é importante, 100%. E 100% do que Deus planejou vai acontecer. Não é um ou outro. Não há. Vá em frente. Não há. Alguém podia pensar, faça o que quiserem, marinheiros. Não, Deus vai salvar todos no barco. E é como todos foram salvos mesmo. E nós pensamos então, se não é 100, o homem determinando 50-50, 80-20. Não. Deus diz, o que você faz é importante, eu vou te responsabilizar por tudo que você faz, tudo, 100%. E tudo que eu quero vai acontecer. Você é 100% responsável. Cada demônio, cada homem. E 100% do que eu quero vai acontecer. Nunca levante um argumento tão antibíblico de que se Deus, tudo vai acontecer como Ele determinou, como é o seu plano eterno, então o que anjos e homens fazem não importam. Importam. E tudo que Deus determinou vai acontecer. Uma das grandes dualidades científicas é a aparente contradição. Se você fizer uma pequena pesquisa, você percebe isso. É assim que você olha para essas coisas, você não tem como lidar com a realidade sem isso. E ao mesmo tempo, isso é maravilhoso. Então, por exemplo, uma das dualidades científicas é a aparente contradição que a maneira com que a luz se comporta. Porque às vezes a luz se comporta como uma onda, como nós realmente achamos que ela é, mas às vezes a luz se comporta como uma partícula, e a grande dualidade é, ela é uma partícula ou é uma onda? Se ela é uma onda, como ela sofre, por exemplo, com as forças gravitacionais, como se ela tivesse massa e fosse uma partícula. As partículas têm massa, ondas não têm, mas a luz se comporta como às vezes uma partícula, mas ela é uma onda. Não faz sentido. Ela é uma partícula ou uma onda? O que você faz importa, mas o que Deus planejou acontece 100%. É algo meio maravilhoso. Aqui é a mesma coisa, as partículas têm massa, ondas não têm, portanto, por direito a luz não deveria ser capaz de agir como uma onda, ou então como uma partícula. Ela tinha que ser uma coisa ou outra. Mas a resposta da ciência é que, olha, não temos informações suficientes para saber por que a luz age assim. Então a única maneira de nós realmente termos nossos cálculos científicos é levar em conta que ela age como uma partícula, ela age como uma onda. Nós não temos informação suficiente porque que ela age
de maneira diferente do que todas as outras coisas. Todas as outras coisas são partícula ou onda, mas a luz, porque a gente não sabe, ela age como uma partícula e ela age como uma onda. Ela devia ser uma coisa ou outra, mas nós não sabemos porque ela age dessas duas formas. A Bíblia diz isso para nós. Se você, o que a ciência está dizendo é o seguinte: se nós simplesmente falar, não, é uma onda só, não vamos mais levar em conta que ela age como uma partícula, vai virar uma bagunça, não vai funcionar os nossos cálculos, tudo vai desmoronar. Então a gente vai ter que levar em conta em nossos cálculos nela como uma partícula, e vamos ter que tratar em muitas das nossas como uma onda. Vamos fazer isso. Parece aparentemente misterioso para nós. Então a Bíblia, ela vem e te traz essas informações que são muito mais profundas. Abrace a verdade de Deus, senão a sua vida vai ser uma bagunça. Você vai achar que é eleito, viver como não eleito, só para descobrir no final que você não era mesmo. Porque quem Deus escolheu, vive da maneira que quem Ele escolheu, vive, pelo poder que Ele opera. E ao mesmo tempo, é óbvio que essa pessoa no tempo não é nada perfeita, mas ela não pode estragar o que Deus determinou fazer. Então, para a gente encerrar, pense, tudo que você faz, você é responsável por isso. Então você é capaz de bagunçar as coisas. Lógico que você e você está bagunçando as coisas, e isso traz muitos problemas para a sua vida, mas o fato é que isso não frustre nada o plano de Deus. A Bíblia, ela nos mostra isso. Então há um plano, tudo está nesse plano, e está caminhando para esse grande final. Você totalmente deve estar alerta e ao mesmo tempo em paz, porque o que você faz importa. Você deve vigiar, você deve olhar para a sua vida, porque o que você faz importa, mas ao mesmo tempo você tem paz, porque não é o que você faz que vai determinar o fim. Você não tem medo de fazer aquela coisa que vai mudar todo o futuro, todas as coisas, não é? Isso, outras religiões tendem a colocar mais ênfase numa coisa, na outra. A filosofia, você viu que faz a mesma coisa, mas há um escritor chamado James Michener. Ele viveu muito, escreveu muitos 40 livros, e os livros dele contam assim a história, uma saga de uma família. Começa lá nos bisavós, aquelas sagas assim, sabe? E eu acho que o estilo literário dele, tem livros muito interessantes. Às vezes você lê uma parte da Bíblia que parece que exatamente ter sido escrita por ele, não é? Porque pense na família de Abraão. Deus fez uma promessa. Você não pode dizer que tudo deu certo por causa das escolhas dele. As escolhas dele são uma desgraça e traz um monte de problemas para eles. Mas ao mesmo tempo, pense, Abraão, Isaac, Jacó, seus filhos, seus irmãos, as 12 tribos, não é? Jacó estava em ruínas, porque ele não era amado pelo seu pai como seu irmão. Então ele tinha, o pai tinha um favorito, e isso criou um monte de problemas ali na família. E nós sabemos como Jacó mentiu, como Jacó manipulou, porque ele queria a bênção do seu pai. A família de Abraão, você pensa, foi o que eles fizeram que fez o plano de Deus? Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tudo que Deus prometeu a Abraão aconteceu, porque eles fizeram as escolhas certinhas? Ou o que eles fizeram não importou? Olha quanta miséria há na história da família de Abraão. Ao mesmo tempo, tudo que eles fizeram importou. Ao mesmo tempo, tudo que Deus prometeu aconteceu através da família de Abraão. Então, porque Jacó fez isso, Isaac fez isso, Jacó também tinha uma mulher
que era a sua favorita, e por causa disso os filhos dela foram favoritos dele. Isso bagunçou, envenenou a família, e José se tornou mimado no início da sua vida, e os irmãos ficaram completamente amargurados, e os irmãos queriam matá-lo e assassiná-lo, e foi uma bagunça terrível. E aqui está o que Deus fez: Deus se esconde dessa história. Você vai ver passar anos nessa história que Deus não aparece, parece que Deus não está lá. Na história dos irmãos de José, do Egito, dessa venda dele, nesse tempo Deus parece não responder nenhuma oração de José. Parece que Deus está ausente da história, 30 anos ausente. E José é vendido como escravo, trabalha muito para tentar, pelo menos ter uma vida melhor como escravo, e ele consegue, mas você sabe que ele foi acusado falsamente, e aí ele é preso, e aí ele é esquecido, e parece que Deus está completamente escondido dessa história. Ele simplesmente parece ter ido embora, e José se torna, de repente, primeiro-ministro, e toda a família dele é salvo. E José, em vez de ser aquele garoto mimado, ele foi transformado por todas aquelas coisas que foram acontecendo. Mas também José não era alguém deprimido, sem poder ser usado por Deus, porque meus irmãos me odiavam, eles me venderam como escravos, essas coisas criaram um trauma em mim, não consigo mais viver. Ele não se tornou uma pessoa amarga e ressentida, mas ele seria mimado se continuasse lá na casa do seu pai, com aquele tratamento que seu pai dava a ele, enfim. Então agora ele é capaz de lidar, trazer seu pai e seus irmãos, é capaz de lidar com a culpa dos irmãos, a própria culpa de todos eles é curada. Você vai ver Jacó morrendo, abençoando seus filhos. Você diz assim: por que Deus não evitou tudo isso, gente? Por que Deus não apareceu 30 anos antes e disse: José, você é um garoto mimado, José. Você tem que parar com isso, José. Pare com esse negócio. Não seja mais mimado. Jacó, você está permitindo um comportamento destrutivo em você, que está levando a sua família para o buraco, Jacó. Sua família está ruim. Porque simplesmente Deus não chamou cada um e disse: olha, você está cheio de egoísmo. Você está cheio de egoísmo. E você está causando 1000 problemas. Você sabe por quê? Porque a Bíblia lida com a realidade. Na realidade, ninguém aprende sobre sua falha profunda apenas por ser informado. A tendência é o oposto. Se eu pregando aqui falar que você é mimado, você, mimado, vai ficar com raiva. Então Deus vai deixar você colher os frutos de ser mimado, para te ensinar o que um sermão não é capaz de fazer sozinho. Se Deus só dissesse para José que ele era mimado, José ia dizer: eu não sou mimado, meus irmãos é que são complicados, não sou mimado. E Deus então vai ter que tratar de um José mimado com uma vida de problemas no Egito. Vai ter que tratar dos irmãos deles. Ele fala assim: vocês são pessoas amargas, vocês são egoístas. Eles vão dizer: não somos. Ficam ofendidos. É o que acontece normalmente. Pessoas se ofendem. Quando Jesus diz para Pedro: você vai me negar. Eu não vou. Então você vai negar para você aprender. Você vai aprender da maneira difícil. Mas isso não vai destruir a sua fé, porque eu não vou deixar. Mas eu vou deixar você ver o que você não quer ver. Quem dera o sermão está te dando informações verdadeiras a respeito de Deus, que Deus vai aplicar na sua vida. Mas infelizmente só o sermão não vai fazer isso, porque na maioria das vezes você não aceita quando o sermão toca em você. Como a família de José não ia. Todos iam ser restaurados, mas vão passar por anos de sofrimento para mostrar que o que eles fazem tem importância, mas não vai frustrar Deus. O que Deus prometeu a Abraão, Ele vai fazer. Eles serão as 12 tribos. O que eles fazem, as preferências de Isaac, as preferências de Jacó, que mimou o seu filho e fez os seus irmãos ficarem contentes, tudo isso vai trazer muita dor. Porque a Bíblia lida com a realidade. Deus simplesmente não conta para ele: você é mimado, vai parar com isso. Vou parar. Ainda bem que tu me disse que eu sou mimado. Isso aqui, quando tu disse naquele sermão que era mimado, na mesma hora eu vi tudo. Não, mentira, não é? Então Deus vai fazer a sua vida enfrentar um monte de problemas.
porque essas coisas precisam ser mostradas. Pedro precisa ver a verdade, porque simplesmente quando ele ouve um sermão da boca de Jesus: Pedro, você vai fazer? Não vou fazer. Então tá, essa noite você vai fazer. Se Pedro dissesse: vou fazer, tem misericórdia, Senhor, por favor, muda o meu coração, não quero ser assim, eu quero ser uma pessoa fiel, eu sei que em mim mesmo eu sou fraco, tenha misericórdia de mim, me proteja, me guarde, me guie, impeça, não me deixe cair em tentação. Mas foi o que ele disse? Não foi. Ele disse: não vou, eles podem te negar, eu não vou. Então Deus vai deixar ele fazer. O que ele faz, o que ele é, tem consequências, mas não vai impedir dele ser Pedro. Porque Jesus disse: eu orei, a sua fé não vai ser destruída. Mas ele não fez o mesmo por Judas. Você tem que ser mostrado, a menos que houvesse sofrimento, dificuldade, problemas durante a vida da família de Jacó, eles nunca teriam. Mas nenhuma dessas coisas impediu, nenhuma dessas coisas que Jacó fez, que Isaac fez, nem José ser mimado por causa disso, nem os irmãos dele, isso não impediu que Deus prometeu a Abraão. E em Abraão, ele abençoou todas as famílias da terra em Cristo, como ele já havia prometido. O que eles fazem importa, mas o plano de Deus não é alterado. No final de Gênesis 50, 20, sim, vocês estavam tentando me machucar, José diz, mas aconteceu outra coisa. Vocês pretendiam o mal, mas Deus pretendia o bem. Então o ponto principal do plano é Cristo, e nosso tempo foi-se hoje. E essa é a segunda metade do versículo 10, para reunir todas as coisas que há no céu e na terra, sob uma só cabeça, a saber, Cristo. E é disso que trata todo o resto do livro de Efésios. Todo o livro de Efésios diz que o objetivo de todo o plano da história é reunir todas as coisas no céu e na terra em Cristo. Isso é só estranho para nós, só estranho. Não se trata apenas de unir o céu e a terra, embora inclua alguma coisa a respeito disso. Significa que tudo está em guerra. Aí você diz: não falou no céu. No céu, está falando das regiões celestiais. Há um mundo espiritual que ainda está em guerra. Há potestades, principados, dominadores, hostes da maldade. Você tem anjos e demônios. Você tem Deus dizendo assim: quando os anjos do Senhor se apresentaram diante de Deus, Satanás estava no meio deles. No reino físico tudo está desmoronando. Esta é a maneira de Paulo se referir a tudo, mas na Bíblia tudo está desmoronando. Essa é a nossa condição. As coisas não estão dando certo, na verdade elas estão indo cada vez pior. Um poeta irlandês, famoso, William Butler, diz: as coisas desmoronam, o centro não consegue se sustentar, a mera anarquia está solta no mundo, tudo no mundo está assim, todas as coisas, sem exceção, inclusive você, seu corpo, sua vida. A segunda lei da termodinâmica está dizendo que tudo está indo da ordem para a desordem no universo, o contrário de tudo de repente foi para a ordem. Tudo que você observa é o oposto. Então, se você pensa que está tentando fazer uma instituição funcionar, ela vai acabar desmoronando. Olha para a igreja que Lutero deixou, ela é completamente diferente hoje. Tudo está sempre desmoronando. Se você pensa que está começando uma família e que aquilo vai se edificando e ficando maravilhoso, você está enganado. Anos atrás, estava sentado eu, meus irmãos, meu pai e minha mãe, nos domingos, nos natais, mas meu pai e a mãe já não estão mais. Aquela foto, aquela imagem de eu com os meus irmãos, com meus pais, nunca mais. Aquela família não estava, ela estava indo para o que tudo está indo, está desmoronando. Agora eu já não tenho mais uma irmã, agora eu não tenho os pais, eu não tenho um irmão. Daqui a pouco não será nenhum de nós. Aquela foto de todos juntos, tantas vezes, que parecia estar sendo edificado para algo, estava desmoronando. Não é? Tudo está desmoronando. E os indivíduos ou morrerão numa família ou se afastarão. É isso. E você às vezes não é capaz de lidar com o seu envelhecimento. Por quê? Porque você sabe que o seu corpo está desmoronando. Tudo está desmoronando.
Paulo está dizendo, as coisas estão desmoronando, porque nada pode conter. A mera anarquia está solta. Se você pegar um frango e cozinhar ele, tem um cheiro maravilhoso, botar em cima da mesa e deixar lá. 24 horas depois, ele já não tem mais aquele cheiro maravilhoso, nem a aparência. 40 horas depois, ele está já com um cheiro estranho. Uma semana depois, é impossível ficar lá com um frango. Você vê, em uma semana, um cheiro maravilhoso desmoronou. Se continuar lá daquele jeito, vai todo mundo ficar com problemas. Já está cheio de bichos. E simplesmente você deixou ele lá. Nada no mundo está melhorando. A sociedade não está melhorando. O seu corpo não está melhorando. O mundo não está melhorando. Nada está melhorando. Está tudo desmoronando. Quando você olha para aquele frango desmoronando ali, ficando podre uma semana na tua mesa, então, você aprendeu sobre a vida. Aprendeu sobre a sua família, aprendeu sobre a sociedade. É disso que Bertrand estava falando, quando ele disse que, como não tem nenhum plano, só tem desespero para nós, porque tudo está desmoronando. Quando o nosso relacionamento com Deus desmoronou, a Bíblia diz, tudo desmoronou. Nossa relação com as outras pessoas desmoronaram, nossa relação com a natureza desmoronou, nossa relação conosco mesmo desmoronou. Não há mais um centro para sustentar. Quando o nosso relacionamento com Deus desmoronou, nosso relacionamento conosco mesmo desmoronou. É por isso que as pessoas dizem coisas que parecem estranhas. Eu não sei quem eu sou, estou tentando encontrar a mim mesmo. Que tragédia, o ser humano se perdeu de si mesmo. Como pode? Quando ele se perdeu de Deus, ele se perdeu de si mesmo. Nada dentro dele faz sentido. Eu estou fazendo com que minha consciência, meus sentimentos trabalhem juntos, mas eu sinto que eles estão desmoronando. Eu não sei quem eu sou, psicologicamente eu estou em frangalhos. Não há nada que possa fazer humanamente para lidar com isso. A resposta é que se você não está em contato com Deus, se o seu relacionamento com Deus desmoronou, o Éden vai desmoronar, o casamento de Adão e Eva vai desmoronar, a vida deles vai desmoronar, a morte vai levá-los, tudo vai desmoronar. Você está sempre lutando, você está sempre brigando. A relação com todas as pessoas desmorona, a relação com todas as outras raças desmorona, a relação com as pessoas próximas desmorona. Claro que existe sofrimento, maldade, doença, envelhecimento, morte, tudo está desmoronando. O humanismo secular não tem nada para fazer a respeito disso. Esse é aquilo que Paulo está dizendo. Na verdade, existe uma única palavra grega que Paulo usa em relação a Cristo, que é impossível de traduzir para o português. Essencialmente ele diz que Deus vai reunir. Em primeiro lugar, dentro dessa palavra existe a palavra kefale, que é a palavra para cabeça, significa autoridade. Isso parece aqui onde diz sobre uma só cabeça, sim, Cristo. E ele diz que todas as coisas vão estar perfeitamente relacionadas a Cristo no fim. E é só isso que terminará com o desmoronamento. Jesus vai ser o alfa, ele é o alfa e o ômega de todas as coisas. Quando tudo estiver relacionado corretamente com ele, então tudo estará consertado. No fim, ele vai ser o ômega de todo mundo, como ele foi o alfa. Você encontrará com ele como uma fonte de vida eterna ou como um lago de fogo. Então tudo estará bem no céu e na terra, porque tudo foi criado para Ele, por Ele, e tudo só pode estar certo quando está relacionado corretamente com Ele. Nessa relação correta, Cristo vai unir todas as coisas no céu e na terra, então a justiça de Deus vai estar satisfeita, os nossos corações satisfeitos, tudo, o desmoronamento simplesmente terminará, justiça perfeita se manifestando, graça infinita se manifestando, a beleza completa de Deus manifestada em Cristo. É sobre isso que é Efésios, é sobre isso que nós vamos continuar vendo na próxima vez que vamos olhar para esse livro, semana que vem. Vamos ficar de pé. Pai, obrigado. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto, Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino, traição.
que esboça o pranto. No silêncio da noite a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança